Olá, olá! Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Olha só, ontem eu fiz uma aula ao vivo para falar um pouco mais sobre como a gente pode continuar atendendo as crianças aí de maneira online, né? E eu depois pensando um pouco de como eu poderia ajudar mais, porque ali eu compartilhei das minhas ideias, do que eu sugiro que vocês façam, mas eu sempre gosto de poder ver o que os outros estão fazendo. Por isso eu chamei uma aluna aqui para ela contar um pouquinho como foi um atendimento que ela fez durante essa semana. A Andrea, que já entrou aqui, deixa eu solicitar para ela entrar. Vamos ver se conecta. E a ideia aqui é que ela possa contar um pouco de como foi mesmo esse atendimento online que ela fez. Oi, ideia! Oi, Carol, tá me ouvindo? Eu te ouço bem, você me escuta bem? Sim, Então tá ótimo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei que você fez um atendimento antes, vai fazer um daqui a pouco, né? Tirei aí sim. uns minutinhos dela justamente para ela poder contar como foi e por que que eu chamei a Deia, né, gente? No sábado a gente fez um encontro online com as meninas das formações online em coaching nutricional infantil e eu lembro que a Deia estava assim. Ai, mas será que dá para fazer com a criança também? Com a gestante, com a tentante, né? Dá, mas não sei. E a gente conversou, conversou, e depois ela me aparece lá e fala: Gente, eu fiz e foi muito legal. Por isso que eu chamei ela para contar. E ontem na aula eu até comentei um pouco que a primeira coisa é a gente mudar as nossas crenças sobre se é possível ou se não é. E a partir do momento que a gente muda e abre oportunidades para fazer, aí que a gente sabe, né? Se é bom, se não é, o que, que tem de melhor, o que, que tem de pior. E aí é um pouquinho disso que eu quero que você conte aqui. Daí, se apresenta, de onde você é, o que é que você faz para o pessoal te conhecer. Tá bom, Carol. Então, meu nome é André Lins. Eu tenho essa cara de criança, mas eu já atuo há 3 anos. Eu me formei na UFSC, aqui em Florianópolis, então é aqui que eu atuo. E desde a faculdade, assim, eu já sabia que eu queria o público infantil, materno-infantil, né? E aí eu Uhum. fui buscando formas de ganhar experiência, né? Então, lá na faculdade eu fiz estágio em colégios, a gente já fazia avaliação das crianças, orientações, enfim. Assim que eu me formei, eu fiz a pós-graduação, maravilhosa, mais teoria, né? Então eu saí da faculdade, já saí atendendo, porque logo eu já fui me divulgando. Eu tinha muita teoria em mãos, né? E faltava ferramentas, faltava formas de fidelizar meus pacientes. Uhum. Eu vi a palestra da Carol ontem, que ela citou o meu depoimento, né? Que eram crianças de verão. Então elas vinham, uma, duas, três consultas e depois não voltavam. E isso por 2 anos eu fui conversando com a minha psicóloga, ela falou, não, daí é isso que tu tem que fazer, tu tem dom com a criança, tu gosta do que tu faz, mas sempre me desestimulava muito isso. Aí eu encontrei a Carol. E aí E foi um achou divisor pela de internet? águas. É, e assim mudou a minha vida totalmente. Foi muito, muito, muito bom, valeu muito a pena. Então, a Deia, ela é da turma de janeiro, né? É isso? Foi a Isso. turma que você entrou? Uhum. Da turma de janeiro. E ela já tinha, então, a prática no consultório, ela já atuava no consultório, né? E por conta de já estar atuando, ela conseguiu ir aplicando essas ferramentas nos atendimentos que ela estava tendo dali para frente. Foi bem legal os feedbacks que eu fui tendo, dela contando. Mas aí, eis que, de repente, acontece. Agora é o online. Como é que faz? Tem um monte de ferramenta aqui para usar com a criançada. Como é que eu É. levo para o online? E essa semana foi o primeiro, certo? Foi o primeiro. Eu tava um pouco apreensiva, né? E Uhum. aí eu pensava assim, não, os retornos eu até consigo fazer, mas o primeiro encontro eu ficava pensando, mas será que eu vou conseguir conquistar? Porque com as ferramentas eu tava com todas as crianças que estavam passando por mim, eu tava conquistando. E elas estavam Uhum. voltando e voltando e voltando. Mas o primeiro encontro online eu fiquei apreensiva, será que realmente vai voltar? Né? Porque Uhum. será que eu vou conseguir conquistar? Porque tu não vai estar olhando no olhinho da criança, tu não vai abraçar, enfim. Uhum. E E foi aí deu primeiro certo, esse. cara. Esse foi Foi o era uma primeiro. criança de primeiro atendimento. De primeiro atendimento, isso. E Entendi. E aí você amanhã achou? já tem um novo. Ah, que bom, olha só. E você achou assim que fez?
como que foi essa questão do online, né? De lidar com a criança no primeiro atendimento online? Se você conseguiu reter ali a atenção dela, se foi mais difícil, foi mais fácil, como que foi essa interação? Conta um pouco pra gente, dentro do que você pode abrir aí do atendimento, como é que foi? Tá. Na verdade, a criança ela tem de 11 para 12 anos, né? Vai fazer 12 anos agora. Então já era uma criança maiorzinha, né? Ela já presta mais atenção, enfim. Então, de certa forma, foi mais fácil para mim pro primeiro. Mas agora já me sinto mais preparada para os menorzinhos também. Então, o que que eu fiz? Eu mandei um WhatsApp para as pessoas que já estavam confirmadas em agenda presencial e disse que eu tinha feito achado formas de atender online e um desses pais quis tentar. Daí a gente agendou, eu mandei o questionário pré-consulta, né, que você ensina no curso. Ali eu já sabia todas as necessidades da família. E aí eu falei, ó, pais, eu vou mandar um vídeo pro teu filho ver no WhatsApp, certo? E aí vou me apresentar, dizer por que que a gente vai se encontrar. E ali eu já fiz uma primeira conexão com a criança. Isso. Aí eu falei que eu era nutricionista, que eu trabalhava com a magia dos alimentos, toda aquela coisa que você ensina, né? E aí, assim que a gente iniciou a chamada, ele já conhecia meu rostinho, já conhecia minha voz, né? A gente já tava. Ele me conhecia, eu não conhecia ele, né? Mas enfim, daí a gente iniciou. E aí eu fiz o contrário, Carol, que eu usei a ferramenta do Marujo. E eu peguei o lencinho do pirata, né? E o tapa-olho e coloquei em mim. Isso. Ótimo, muito Aí boa eu, solução. aí eu peguei, coloquei em mim e falei que eu era a pirata Andréia a partir de agora e que eu estava convidando ele para nossa viagem, para a gente encontrar nosso tesouro, que é uma das ferramentas que a Carol ensina no coaching. E aí eu compartilhei a minha tela com a criança e ali a gente foi caminhando pela ferramenta, ele foi me respondendo os questionamentos. Em meia horinha a gente preencheu a ferramenta, ele ficou super atento e a partir dali eu já vi que ele já estava assim, satisfeito, né? Não queria mais me ouvir. Já Aí eu chega falei, agora. tudo bem, pode brincar, pode ver teu desenho, enfim. E aí eu fiquei mais com os pais depois, e aí a gente fez o plano qualitativo, enfim, né? O que nutricionista já faz. Certo. E é muito importante a gente ter em mente isso, quem tá aí, quem ainda não atendeu online, tá às vezes com receio, de que às vezes mesmo no consultório, a criança ela não fica 1 hora do atendimento fixada em você, né? Às vezes ela fica fazendo É. algumas outras coisas por ali, a gente tem os materiais no momento que a gente está conversando com os pais. E agora na casa, então, com tudo para desfrutar, menos ainda. Portanto, reserva um tempo com a criança e aí um outro tempo com a família. E deixa bem claro para a família, tá tudo bem. O que eu preciso ficar com a criança são esses 20 minutos, 30 minutos, que eu vou fazer a aplicação de uma ferramenta ou uma atividade de educação alimentar e nutricional. E isso vai ser suficiente. De restante, aí a gente lida com os pais mesmo, né? E como que foi o sentimento Sim. depois de ter feito? Olha, fiquei bem aliviada. Assim, o primeiro é sempre difícil, né, Carol? Igual, essa é a minha segunda live, ontem eu fiz a minha primeira. Então, assim, hoje eu já tô super tranquila, tô aqui bem desinibida, mas ontem eu fiquei bem nervosa. Então, sempre a primeira vez deixa a gente mais nervosa, mas depois que a gente pega o jeito, pega a prática, as coisas fluem. E é legal eu citar aqui que o que eu tava pensando antes, né, de conversar com a Carol? Que eu ia manter meus atendimentos retornos, mas as primeiras consultas eu ia esperar. Eu ia esperar voltar aos atendimentos presenciais. Mas o que a Carol falou? Que o CFN estava desaconselhando marcar consultas presenciais, né? Que a gente não tinha noção de quando isso poderia voltar. Então eu pensei, meu Deus, eu vou ficar, sei lá, um mês sem atender criança? Como é que eu vou sobreviver? Né? Dando a parte financeira, Emocionalmente também. Mas assim, a faz a gente sente falta, diferença. né? É. E O que eu aí percebo dei o daí desse pontapé. negócio de quem tá assim, atendo, não atendo, porque o presencial é muito melhor. Gente, a gente pode deixar o outro também decidir. Às vezes, para uma mãe que marcou com você e que tá ali esperando, tava aguardando o horário que era para abril, ela tá precisando que você atenda a criança. Ela não quer esperar. A gente não sabe se maio, se junho, se julho, quando é que vai ser exatamente, né? Então, Uhum. se ela já estava precisando, por que não perguntar? Olha,
eu tenho formas de fazer isso online com você, posso te ajudar ainda dessa maneira. Vamos fazer assim? Vamos experimentar, né? Eu acredito que é um Sim. caminho. E você continua E eu recebendo tenho. algo que você já esperava também. Sim, exatamente. E eu tenho certeza que esse pai, com certeza, vai indicar para outros pais, né? Ah, ela tá atendendo online, foi legal da mesma forma, e assim. Igual a gente demora para se divulgar presencialmente, essa divulgação também vai acontecer online, né, Carol? Já que a gente tem até agosto para atender. Sim, sim. E isso vai abrir muita brecha, às vezes, para a gente conseguir algumas indicações de pessoas que não estão tão pertinho da gente, né? Às vezes no bairro que a gente atende, dependendo do tamanho da cidade para se deslocar. Se a gente pega uma grande São Paulo, que a pessoa às vezes tem que sair da Zona Sul para a Zona Norte, né? E aí esses pais conseguem Uhum. recomendar também. Eu acredito que a gente fazendo um bom atendimento, e é claro, explicando sempre as limitações do que é um atendimento online. Tem, tipo, não vai ter avaliação antropométrica, né? Coisas do tipo. Se tiver de acordo das duas partes e você entrega o resultado que o outro lado espera, é isso que a gente precisa. Ainda mais numa fase, eu não sei como que estão seus pacientes por aí, que já são pacientes que estão em acompanhamento, mas as crianças, elas Uhum. estão ansiosas dentro de casa, pelo menos os daqui tá Muito. assim, querendo comer tudo toda hora, e aí, de repente, alguns avanços que já tinha dado não conseguiu manter porque saiu fora da rotina, né? Então, as famílias precisam Aham. ainda dessa ajuda. E para quem tá aí com medo, o que você falaria, Deia? Tentem que vai dar certo. Confio em vocês, porque dá certo sim. Hoje em dia as crianças já estão acostumadas, né, com o mundo online. Então, ela já conta com avós, né, com tios de longe, via celular, via computador. Então, elas estão acostumadas. Nós, na nossa geração, a gente não tava, né? Mas elas já lidam bem tranquilo com essa tecnologia, né, Carol? Então, dá super certo. Nossa, muito. Eu falo, eu lembro de uma cena, uma vez eu estava num grupinho de educação alimentar e nutricional, e meu celular, eu ia fazer um vídeo e ele começou a dar uns problemas. E uma criança, 4 anos de idade, tirou o celular da minha mão, apertou, eu não sei o que, apertou assim, devolveu e voltou a funcionar. Aí eu, o que você fez? Ele é o mesmo problema da mamãe. Tipo, a mãe tinha o mesmo celular, né? E ele já até sabia como resolver. Então, as crianças, elas são muito mais conectadas. Se a gente for ver, crianças, às vezes, hoje em dia, vê mais o canal do YouTube do que ver a TV aberta. E é até importante a É. gente falar disso, porque eu busco ver a oportunidade do momento, sabe? E eu acredito que uma situação muito triste e muito delicada fez para vários profissionais abrir o horizonte da possibilidade do online. Que tinha. Não é Uhum. que antes não se podia fazer consulta online. Antes existiam restrições para o que se podia fazer online, né? Algumas Nutris, inclusive, já trabalham com consultorias online. E eu tenho uma percepção de que no futuro isso talvez seja cada vez mais presente, principalmente considerando essa geração conectada. A geração que É sabe verdade. que pede comida no iFood, que chama o Uber no celular, que eu tava com uma priminha pequenininha esses dias, falei, nossa, preciso me concentrar agora para descobrir o caminho. Aí ela falou assim, mas você não tem a Waze? Então, sabe, tudo muito conectado. E eu acredito que é uma tendência. A gente já tem alguns programas aí que indicam isso, né? Eu acredito que o presencial não vai deixar de existir, mas que Sim, vai ter abertura sim para quem quer o online. E que bom que a gente está é podendo verdade. agora testar isso de maneira um pouco forçada. E vai ser uma forma de a gente entender quais são as limitações, quais são as partes boas, o que é que a gente pode utilizar e tudo mais. Daí eu vou Aham. aproveitar que tem uns minutinhos aí ainda, aproveitar você. Eu queria que você contasse um pouco da sua abordagem em consultório e tudo mais. Como que você está aplicando o coaching nutricional dentro do consultório? Você está fazendo só isso? Você faz isso, é a parte de nutrição? Como é que tá e qual que está sendo o retorno das famílias? Carol, na verdade, eu sempre acreditei que para criança é muito mais mudança de hábitos do que um plano alimentar perfeito, né? Então, antes mesmo de eu participar do coach, era isso que eu buscava, eu fazia desafios, enfim. E praticamente agora as minhas consultas estão só as ferramentas do coaching. Eu tô mais coaching do que nutricionista. Mas assim, eu Bichinho ainda vejo. típico. Pode falar. Bichinho do coaching típico.
É. Eu ainda vejo assim que os pais têm necessidade, né, de ter um plano alimentar, enfim, então eu acabo fazendo, mas tudo muito qualitativo, é o final da consulta, é o que eu menos dou importância. Mas claro, se Uhum, precisa de suplementação, ver exames, isso a gente faz, com certeza. Mas uhum, digamos, 80% é o coaching, é o que realmente traz o resultado, né? Inclusive, eu estou atendendo uma criança, ela tem 8 anos, que uma pediatra me indicou, que já vem acompanhando desde bebezinha. Então, desde bebezinha, lá pelos 2, 3 anos, ela tem muita dificuldade alimentar. Então, quando a pediatra me indicou, ela falou o seguinte: esse caso é difícil, por favor, me ajuda, que eu já não estou conseguindo. E uhum, aí, assim que eu comecei a atender, a gente já está na 8ª consulta, eu acho, por aí. Ela tá uhum. bem fiel, assim. E aí a gente já conseguiu baixar o peso, já conseguiu melhorar os exames, os triglicerídeos dela que estavam altos e tudo com ferramenta do coaching. Até a que eu tô te mandando assim sempre, né, que foi a primeira que eu comecei a usar, então eu mandava pra Carol, Carol, e agora? O que eu faço na próxima consulta? Qual é o A próximo? formação é muito mais o curso, né? É muito mais que o curso. O apoio que a Carol dá para as alunas é sem igual. Assim, eu não esperava que a gente teria essa Uhum. mentoria 24 horas, que às vezes a Carol é 3 da manhã, ela tá respondendo. Eu sou meio do Eu bonde fico da perguntando se tu madrugada, tem assim. vida. Eu até aviso as meninas na hora que entra no grupo. Ó, gente, aqui no grupo dos alunos, vocês silenciam o grupo, porque eu não tenho hora para responder. Às vezes eu respondo de madrugada, às vezes é muito cedo, então deixa silenciado para não acordar ninguém. E aí vocês vêm assim que É, puderem, né? A é que isso ideia. acontece com quem faz o que gosta, né? É. Isso que eu ia falar, que a ideia mesmo, quando eu fui construindo essas ferramentas, era para uma necessidade própria. E depois eu falei, poxa vida, eu vejo tantos nutricionistas que enfrentam os mesmos problemas que eu enfrentava. Eu tô tendo alguns resultados aqui que estão sendo super positivos porque é só para mim, né? E eu já contei algumas vezes que eu tinha intenção, antigamente, lá no começo, de ter uma empresa com várias nutricionistas que fossem Uhum. contratadas e atendessem em todos os locais do Brasil de uma forma lúdica, né? E quando eu pensei, se eu tinha braço para fazer tudo isso, imagina eu gerenciando uma equipe de, sei lá, 100, 200 nutricionistas. Falei, não, calma, que não é bem isso que eu quero. Eu vou ensinar porque eu consigo ensinar mais gente. E aí elas conseguem atingir mais crianças. Essa é a ideia. E é claro que a gente Aham. tem cursos aqui, aliás, a formação está aberta para quem tiver interesse em participar dessa turma. As inscrições se encerram amanhã, mas a gente também tem muito conteúdo gratuito aqui nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, YouTube, canal do Telegram, porque a ideia é que todo mundo possa crescer, que todo mundo possa conseguir levar um atendimento um pouco mais lúdico para as crianças. E é claro que as formações elas vão ter um caráter aí mais profundo, mais de perto. Essa questão de eu responder as dúvidas de pertinho, que é uma coisa que eu não consigo fazer com todo mundo aqui, no, por exemplo, no Instagram, 10 mil seguidores não Sim. daria, né? Imagina. Mas que bom que você está conseguindo levar os atendimentos online. Eu fico muito feliz de ver o impacto que está tendo aí para você. Se você ter recuperado o brilho nos olhos, para mim foi muito importante aquele depoimento de quando você falou como eu vou feliz agora atender, que é isso. Não É, adianta só a gente dar resultado para a criança e para a família. Se a gente não está feliz com o que faz, se a gente não está satisfeito com o que faz, né? E essa é felicidade, ela verdade. transborda e as crianças percebem. Então, que bom que está Uhum. sendo assim. Fico muito agradecida de você ter vindo aqui, tirado um tempinho entre os seus atendimentos. E parabéns por todo o impacto que você está fazendo aí na criançada de Floripa, tá? Imagina, Carol, eu que agradeço a oportunidade, eu que agradeço todo o carinho que tu coloca no curso. Como eu te falei, assim, foi muito fácil comer o curso, que o tempo que tinha disponível, eu ia liberando as semanas e já estava esperando, assim. Fiz o curso no tempo que era assim, ó, eu lavava a louça, eu tava lavando a louça, eu tava te ouvindo. Eu ia dirigir, eu botava no som do carro, eu ia te ouvindo. E assim, eu viciei mesmo, realmente muito bom, porque as técnicas, não só as ferramentas, né, do coaching, mas as técnicas também que você passa de um coaching é fundamental, assim, como perguntar, como indagar, é muito importante, assim, e depois, é igual tu faz, depois que tu vê, não desvê, né? Essa frase que Impossível. tu fala. É, depois que Então, a eu gente vê, sou não outra dá para Andréia. desver mais. É, Isso, então eu te você agradeço de falou. coração.
Você falou algo que vale a pena eu comentar aqui. Ontem, na aula online, eu mostrei as ferramentas. E é importante a gente entender que coaching nutricional infantil não é ferramenta, né? O coach, que é quem conduz uma sessão, que tem o uso do coaching nutricional infantil, ele vai utilizar de outras estratégias também, que não é só a aplicação da ferramenta. Existem Uhum, técnicas, que são as maneiras de se perguntar, as maneiras de uhum, fazer o outro refletir. Para isso existem formas corretas, né? Existem as competências que a gente trabalha enquanto profissional para poder atender melhor também. E, portanto, é importante ficar claro que a ferramenta, ela faz parte, mas às vezes pode até ter atendimento que a gente nem lance mão de uma ferramenta e tenha um sucesso incrível no atendimento, né? Já aconteceu de eu fazer é atendimentos que verdade. eu não tirei um papel para usar. Eu simplesmente fiz as conversas. E as pessoas saem assim, eu não sabia de tudo isso que eu tô saindo agora. Eu nem imaginava que eu fazia tudo isso, né? De mães, às vezes, que percebem que elas sabotam os próprios filhos na questão da alimentação. Isso acontece. E elas não fazem porque elas querem. Sabe quando a gente pega no atendimento aquela mãe que fala, por que ela tá fazendo isso? Ela às vezes nem percebe que ela tá fazendo, né? E aí a gente trabalha as técnicas de pergunta e tudo mais e já consegue ótimos resultados. E espero que Uhum. continue sendo assim por muito tempo. Para quem tiver interesse, essa turma está aberta até amanhã. A gente está com os bônus também com relação ao consultório online NutriKids. Vou trabalhar com vocês a parte do atendimento online, que vai ser uma realidade nova para a maior parte das pessoas nos próximos meses, para a gente continuar atendendo e que a gente continue impactando muitos pequenininhos por aí, tá bom? Deia, Com beijo, muito certeza. obrigada, que eu tenho que te liberar, que daqui a pouco Obrigada, é uma Carol. vez. E muito obrigada, viu? Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigada por quem está por aqui também, para tirar da cabeça que, olha só, não é possível atender. É possível sim, tá? É possível a gente atender online. A gente não tem que lutar contra a realidade do momento. Se essa é a realidade, se isso é o melhor para a saúde de todo mundo, vamos fazer da maneira que seja a melhor para as famílias também. E é até engraçado, eu quero deixar uma mensagem aqui, porque eu conversei com uma seguidora e ela falou assim, Carol, mas eu me sinto tão nesse momento é, pouco à vontade de oferecer um atendimento no meio de toda essa situação. Como é que eu vou oferecer para a família de passar atendimento com a criança, sendo que olha como que está a situação do país? E, gente, tem muitas, mas muitas famílias que amariam utilizar esse tempo para cuidar da alimentação das suas crianças, né? Muitas famílias que vão ter essa oportunidade. Imagina, tá lá com a criança, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, ceia, que vai poder cuidar mais ali da alimentação desse pequenininho, poder ser mais perto. Isso pode dar até resultados um pouco mais rápido do que seria numa rotina convencional. Famílias que estão em dúvidas do que fazer. Tem uma outra aluna que atendeu essa semana, a Betânia, e ela falou: Carol, a mãe ficou extremamente aliviada durante a conversa, porque ela estava angustiada sobre o que ia ser. Então, a gente fez várias técnicas, trabalhei com ela algumas ferramentas para que ela ficasse mais tranquila, porque isso também influencia na alimentação da criança, né? Portanto, por que não, gente? Oferecer não significa fazer o outro aceitar ou não, mas a gente dá a possibilidade para eles, a gente mostra como pode ajudar, né? E então não tenham vergonha, não tem problema nenhum a gente continuar oferecendo os nossos serviços nessa fase. As famílias precisam, as crianças precisam continuar comendo bem. E até algo que eu falei com uma aluna é que assim, no presencial, a tua missão não é ajudar as crianças, é vê-las comendo melhor, serem mais saudáveis? A missão muda agora por conta do momento? Não, não muda. E o momento é algo que a gente não pode lutar contra, ele está aí. Mas se a missão não muda e eu continuo sabendo que eu posso ajudar as famílias, né? Que eu tenho capacidade técnica, que eu tenho conhecimento para fazer isso, que eu tenho condição para fazer isso, se você consegue ajudar as famílias que muitas vezes não estão sabendo lidar agora com a falta de rotina, que não sabe direito o que cozinhar, porque antes quem cozinhava talvez era uma cozinheira, quem tá tendo que fazer agora é a mãe que não tem habilidade na cozinha, ou então porque comia fora e agora tá tendo que comer em casa, o que é que vai pedir, de onde vai comprar, tanta coisa que a gente pode falar, como estimular a criança, né? E tudo isso, para muitas famílias, é ouro, é necessário.
Portanto, se a tua missão é ajudá-los, é ajudar as famílias, ajudar as crianças, não deixa de oferecer os seus serviços. Não tem nada de errado com isso nesse momento, tá bom? Eu espero que vocês possam impactar, seja presencialmente, quando possível, seja através do mundo online, muitas crianças, que a gente possa plantar realmente sementinha ali da alimentação saudável, ver florescer, ver crescer. É por isso que eu trabalho, é isso que eu ensino, tanto para as minhas alunas quanto abertamente aqui para vocês. E é isso que eu quero que vocês disseminem por aí, tá bem? Um beijo. Quem tiver alguma dúvida sobre a formação, pode me chamar por direct, que eu vou estar por aqui agora no Instagram respondendo as dúvidas de vocês. Tchau, tchau.